pessoal! Esse vídeo faz parte da avaliação da disciplina de Biometria de Marcadores Genéticos, que é ministrada pelo professor Antônio Augusto Franco Garcia. E nesse vídeo a gente vai mostrar a construção do mapa de ligação, a partir do qual nós simulamos a elaboração do manuscrito, que tem como título A New Generic Map in the Mimulus Guttatus Species Complex, a Reconstruction Based in New Loci, que foi construído pela Aline Sequia, pela Lilian Bibiano, pela Mariana Niederreitmann e pelo William Jordan. O nosso manuscrito tem como principal referência esse artigo, que foi publicado na revista Genetics em 2001, por pesquisadores da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, e também da Universidade de Oregon. Mas antes da gente falar sobre o nosso mapa, que foi a reconstrução do mapa feito por esses pesquisadores, a gente vai falar rapidamente o que eles fizeram. Esses pesquisadores construíram um mapa de ligação a partir de um cruzamento interespecífico entre Mimulus guttatus e Mimulus nasutus, que são as espécies mais difundidas dentro desse gênero, desse complexo de espécies Mimulus, que também são conhecidas como Yellow Monkey Flowers. E eles construíram esse mapa para ter uma base melhor, para identificar QTLs e entender divergências entre espécies de Mimulus, tanto com relação ao fenótipo quanto com relação ao genótipo. E o contexto desse estudo foi para tentar entender melhor a genética da adaptação floral e especiação, principalmente com aspectos relacionados à evolução no florescimento. As espécies Mimulus, elas são um exemplo de padrão comum de evolução no florescimento, que é de espécies que se reproduzem principalmente por fecundação cruzada, outbreeding, que evoluíram para táxons mais endogâmicos, mais autogâmicos, que são as espécies inbreeding. E as espécies Mimulus, elas são consideradas um modelo em estudos de genética quantitativa e genética de populações, que são focados em sistemas de cruzamentos. Então, para construir o mapa, esses autores cruzaram a espécie Mimulus guttatus, que é uma espécie que se reproduz principalmente por fecundação cruzada, por abelhas, com a espécie Mimulus nasutus, que é uma espécie que tem mecanismos que favorecem a autogamia, como cleistogamia, por exemplo, uma espécie mais endogâmica. Eles obtiveram a geração F1, autofecundaram, e então obtiveram a geração F2, que é a população de mapeamento. Essas espécies, elas são compatíveis para a produção de sementes até o nível F2. E nessa geração, eles genotiparam esses 526 indivíduos com 255 marcadores, sendo a maior parte AFLPs, mas também alguns marcadores SSRs e marcadores baseados em genes. E genotiparam, em média, 477, mais ou menos 26 indivíduos por marcador. Então, para construir o mapa, eles usaram o software MapMaker, versão 3.0, e eles fizeram diversas etapas de agrupamento, ordenação, eliminação e avaliação de marcadores, até obterem um ordenamento consistente entre esses marcadores nos diversos grupos de ligação. A abordagem que esses autores utilizaram para construir o mapa foi de vários rounds de mapeamento e exclusão de marcadores. Eles dividiram a estratégia de construção do mapa em duas etapas. A primeira é uma etapa inicial, onde foram construídos 2 mapas preliminares, um para cada classe de marcadores dominantes. Por que eles resolveram utilizar esse tipo de estratégia? Porque quando se faz esse mapeamento para cada uma das classes de marcadores dominantes, como os marcadores dominantes eram aqueles que estavam presentes em maior quantidade na genotipagem, se tem um maior poder estatístico de ordenamento e de agrupamento. Contudo, utilizando esse tipo de estratégia, como no futuro o objetivo deles seria identificar QTLs, quando se tem esses 2 mapas separados, a eficiência para identificar QTLs é menor. Então, por isso, depois eles resolveram construir um mapa integrado, utilizando como base esses mapas preliminares. Então, para a construção desses mapas iniciais, foi utilizado o comando group, foi utilizada também a função de COSAMB para transformar em unidade de mapa. Foi utilizada a análise de 2 pontos, considerando LOD maior que 6 e distância máxima de recombinação de 37 centimorgan para a formação dos grupos de ligação.
O comando order foi utilizado para gerar a ordem mais provável, e os comandos try, compare, map e ripple foram utilizados para gerar e comparar ordens alternativas, visando assim identificar os marcadores incertos. Por fim, foi gerado um mapa final, integrando esses dois mapas, utilizando esses mapas para gerar um mapa integrado, onde foram utilizados basicamente os mesmos comandos utilizados anteriormente, e também foi tentado incluir os marcadores que anteriormente tinham sido considerados não ligados. Então, eles obtiveram esse mapa de ligação com 174 locos em 14 grupos de ligação, e eles também avaliaram a distorção de segregação, onde eles puderam observar que tem várias divergências entre as espécies de Mimulus guttatus e Mimulus nasutus. Mas a gente não vai falar sobre essa distorção de segregação na reconstrução do nosso mapa. Então, agora, novos locos foram genotipados e nós reconstruímos o mapa feito por esses outros pesquisadores com base nesses nossos locos, sem deixar de considerar o mapa que eles tinham feito. Então, para esse mapa que a gente vai simular agora, foi realizada uma nova genotipagem, onde foram adicionados 244 novos marcadores, a grande maioria deles codominantes, que somados àqueles 174 que se tinha anteriormente, então gerou um total de 418 marcadores, dos quais 213 eram codominantes e 205 eram marcadores dominantes. Novamente, a população utilizada para mapeamento foi a população F2, onde foram avaliados 287 indivíduos. Bom, para explicar então um pouquinho melhor como foi feita a construção desse mapa, em um primeiro momento eu vou mostrar toda a rotina de comandos que foi utilizada, para gerar esse mapa de ligação, baseado no tutorial do OneMap, que tem um link aqui na descrição do vídeo, e posteriormente a Lilian vai mostrar os resultados que esses comandos trouxeram, bem como as estratégias que nós adotamos para produzir esse mapa de ligação. Então, primeiramente, é necessário então fazer o download do pacote OneMap no ambiente R, e dentro então do ambiente R, já com esse pacote instalado, é utilizado então o comando readMapMaker para importar o conjunto de dados desses marcadores para o ambiente do R. Então, nesse comando você informa o diretório onde estão os seus conjuntos de dados e o nome dos seus conjuntos de dados. Então, para iniciar, é necessário então fazer a estimação da fração de recombinação entre dois marcadores 2 a 2, e para isso é utilizado o comando rf2pts, que tem como argumentos o conjunto de dados, como foi declarado anteriormente como Mimulus, o LOD e a fração de recombinação máxima. Nesse caso, nós utilizamos o LOD de 6 e a fração de recombinação máxima de 0,37, assim como foi posto no artigo que foi apresentado pela Mariana, que é o artigo base da nossa apresentação. Então, dessa forma, seriam declarados marcadores ligados apenas que apresentassem o LOD superior a 6 e a fração de recombinação inferior a 0,37. Então, fazendo a estimativa então, dessas frações de recombinação, é necessário formar os grupos de ligação. E para isso foram utilizados então o comando makesec e group, que fazem então o agrupamento desses mapas de ligação, e como output, ele gera então o número de marcadores que tem nesse conjunto de dados, o número de grupos de ligação que foram formados segundo nossos critérios, o número de marcadores que foram ligados a esses grupos de ligação e também os grupos de marcadores que não se ligaram a nenhum grupo de ligação. Logo em seguida, podemos observar em cada um desses grupos de ligação o número de marcadores que estão presentes nesses grupos, bem como quais marcadores estão presentes. Após, então, a determinação desses grupos de ligação, foi utilizado o comando setMapFun para utilizar, então, a função cosamb para transformar essas frações de recombinação em distâncias de mapa que são em centimorgans. Então, transformando essas distâncias em centimorgan, aí passa para uma análise em cada grupo de ligação, ou seja, não mais do conjunto de dados completos. Agora, em cada grupo de ligação será feita uma análise separadamente. Então, dentro do grupo de ligação 1, neste caso,
é necessário utilizar mais uma vez o comando makesec com o conjunto de dados sobre os grupos de ligação e aqui determinando qual grupo de ligação você vai realizar as análises a partir de então, que nesse caso é o grupo de ligação 1. Chamando então os dados do grupo de ligação 1, é utilizado então aqueles algoritmos de ordenação dos marcadores dentro do grupo de ligação, que são o Rapid Chain Delineation, que é utilizado pelo comando RCD, como está aqui. Tem o Record, que usa como comando Record também puxando os dados do grupo de ligação 1. One Direction Growth, que usa o comando UG, da mesma forma. Nesse caso, para esse conjunto de dados, o comando Seriation não funcionou. Posteriormente, então, seguindo, além do tutorial, também baseado nas discussões do artigo do Molinari et al. 2009, foi utilizado o comando try e a correção ripple. Aqui, no caso, o comando ordersec, ele apresenta embutido neste comando o comando try. E posteriormente também foi utilizado o comando ripple de correção, o qual gera ordens alternativas de forma que é escolhida a ordem mais adequada, mais plausível da ordenação desses marcadores. Após então essa ordenação pelo ripple, passado por toda essa rotina, é possível então utilizar o comando para gerar o heatmap, que é o RF Graph Table. E aqui vocês podem observar um tipo de heatmap que é gerado. Nesse gráfico, na porção superior, temos os valores de LOD, embaixo da fração de recombinação. Aqui, as cores quentes para o LOD representam valores maiores de LOD, e quanto mais frio, menor o valor de LOD. Já para a fração de recombinação, quanto mais quente, menor a fração de recombinação, ou seja, os marcadores estão mais fortemente ligados, e quanto mais frio, maior a fração de recombinação, mais distantes eles estão. Dessa forma, então, intuitivamente podemos pensar que as cores quentes devem estar próximas a essa diagonal, pois os marcadores vizinhos, eles devem apresentar, então, fração de recombinação alta e LOD baixa e LOD alto. Isso. Então, as cores quentes deveriam estar aqui centralizadas, próxima à diagonal desse gráfico, formando então como se fosse um degradê em direção às extremidades, de forma que essa fração de recombinação fosse aumentando, conforme os marcadores ficam mais distantes, e o LOD também vai diminuindo conforme vai indo para a extremidade da mesma forma. Particularmente, nesse heatmap, podemos observar que ele não segue essa tendência, como eu acabei de explicar, e para isso, então, a gente adota algumas estratégias, como a remoção de alguns marcadores, como esses que formam essas regiões quentes aqui no mapa, que provavelmente estão posicionados de forma errada. Então, para remover aqueles marcadores que estavam poluindo o heatmap, é utilizado então o comando drop marker, onde você coloca aqui então seu grupo de ligação e os marcadores que você deseja remover. Posteriormente, utilizar esses comandos de remoção, novamente tem que fazer a função cosambi, fazer toda aquela parte de declarar de agrupamento, os agrupamentos, e novamente fazer os algoritmos de ordenação, o ripple, entre outros. Daí você novamente gera o heatmap para ver se realmente melhorou a qualidade. Nesse caso aqui podemos observar, como eu disse, como critério de qualidade de heatmap para o tipo de mapa, realmente as cores quentes se centralizaram aqui em volta da diagonal, formando aquele degradê. Então, pessoal, a partir dos comandos que a Aline apresentou, de como a gente gerou esse mapa de ligação, é importante a gente falar que, na verdade, não foram gerados de uma vez, assim, na primeira análise da gente, 14 grupos de ligação. Na verdade, foram gerados 10. Então, a gente teve que adotar algumas estratégias para que a gente chegasse a esses 14, ou seja, analisando os números, o número de marcadores moleculares por grupo de ligação e também o heatmap gerado. Então, aqui, que é um resultado que a gente teve, mostrando aqui, foram gerados 10 grupos de ligação, 418 marcadores, que a Aline já tinha falado,
Então, a gente foi analisando o número de marcadores por grupo de ligação. E aqui a gente observa que no grupo 1 e no grupo 3, os dois têm muito mais marcadores comparado aos outros grupos. Então, provavelmente, esses marcadores que foram agrupados, na verdade, eles devem ser separados em outros grupos de ligação, para que, na verdade, fique homogêneo o número de marcadores entre grupos de ligação. Então, aqui, nesse slide, mostra todos os heatmaps que foram gerados dos grupos de ligação, e o que eu quero falar é que nós vamos focar no grupo de ligação 1 e no grupo de ligação 3 para a gente mostrar qual que foi a estratégia que a gente adotou para que a gente chegasse a esses 14 grupos de ligação. Aqui, Lina, só para mostrar, né, esse grupo de ligação 1 e o grupo de ligação 3, eles realmente, como eu disse anteriormente sobre a questão da qualidade do heatmap, realmente tem algumas cores frias aqui próximas à diagonal, tanto no grupo de ligação 1 quanto no grupo de ligação 3, que denotam realmente que esses marcadores podem estar subdivididos em grupos diferentes. Isso. Então, igual aqui, mostrando nesse slide a estratégia que a gente utilizou. Igual a Aline falou aqui, a gente consegue ver pelo heatmap, então a nossa análise foi visual, uma fragmentação dentro desse grupo de ligação. Então, provavelmente, marcadores que foram colocados juntos, eles deveriam estar em grupos de ligações diferentes. Então, indo aqui na nossa página HTML, já mostrei aqui o heatmap. Qual foi a estratégia que a gente adotou? Então, no início da nossa análise, a gente manteve o LOD e a fração de recombinação que foi utilizada pelo artigo. Neste caso aqui, a gente abaixou a fração de recombinação para 0,25 para que fosse possível separar aqueles marcadores que eles estavam ligados e deveriam estar em grupos diferentes. Então, aqui mostrando que a gente abaixou, né, a fração de recombinação para 0,25 e, como resultado, foram gerados 3 grupos de ligação. Então, a partir daqui de baixo, usando todos aqueles comandos que a Aline falou aqui também, foram gerados 3 grupos de ligação só descendo a fração de recombinação. Então, nós fomos analisando grupo a grupo. Então, descendo aqui um pouco, aqui, por exemplo, esse é o grupo 1 do grupo de ligação 2, que irá representar o grupo de ligação 1, como aqui nesse slide. Então, esse subgrupo 1 do grupo 1, ele é o grupo 1. E aí a gente fez as mesmas análises de ordenação, Ripple, e a gente foi analisando o heatmap de cada um. E os outros grupos de ligação que foram gerados foram os subgrupos do grupo 1. Então, a gente fez uma análise também visual desse grupo de ligação, desse heatmap, e também foram removidos alguns marcadores, porque a remoção de marcador, a gente utilizou essa estratégia para que visualmente o heatmap ele ficasse melhor. Então, removendo alguns marcadores, a gente também chegou aos grupos de ligação 11 e 12, que são subgrupos do grupo 1. Então, agora falando do grupo de ligação 3, que também foi um grupo de ligação que ficou fragmentado, a gente utilizou a mesma estratégia. Aqui. Então, nós utilizamos a fração máxima de recombinação de 0,25, a gente abaixou em relação à análise inicial, para que também separasse aqueles marcadores e sempre mantendo o LOD 6, né, como eu já falei. Então, quando a gente desceu a fração de recombinação no grupo de ligação 3, aqui, foram gerados 2 grupos de ligação. Então, são subgrupos dentro do grupo 3, como mostrado aqui também. Só que o que aconteceu, que eu vou mostrar aqui pelo slide, então aqui lembrando que a gente teve 2 subgrupos dentro do grupo 3, a gente viu também a formação de fragmentos dentro desse subgrupo aqui.
Então, o que a gente fez? A gente adotou a estratégia de remover marcadores, esses marcadores aqui que estavam não contribuindo na nossa análise e fazendo com que fragmentasse esse grupo, e foram gerados outros dois grupos, que foi o grupo 13, que é um subgrupo desse, e o grupo 14, que é um subgrupo desse. Então, só relembrando que reduzindo a fração de recombinação para 0,25 e removendo marcadores foram as estratégias que a gente utilizou para a obtenção desse mapa. E aqui tem um resumo dos grupos que a gente obteve, só relembrando um pouco o que eu falei. E no final da nossa análise, a gente renomeou todos os 14 grupos, porque, por exemplo, aqui no grupo 4, que a Aline mostrou anteriormente, alguns marcadores foram removidos. Então, quando a gente colocou esse código RM, significa que marcadores foram retirados. Então, a gente teve que renomear no final para a obtenção dos 14 grupos de ligação. Então, lembrando que o 1 ele foi subdividido em 3, o 2 se manteve no grupo de ligação 2, o 3 foi subdividido primeiramente em 2 e posteriormente nesses dois gerando 3, o 4 se manteve no 4 e assim sucessivamente até o grupo de ligação 10. Então, com base nisso que as meninas falaram, aqui estão os 14 heatmaps dos 14 grupos de ligação que foram obtidos, em que a gente pode observar acima da diagonal o LOD e abaixo da diagonal a fração de recombinação. Cores quentes representam um LOD alto e uma fração de recombinação baixa. E é esperado que essas cores quentes elas estejam mais próximas da diagonal e à medida que essas cores se afastam da diagonal, elas devem ser cores mais frias. E isso foi o que a gente obteve para a maioria dos grupos de ligação, como a gente pode ver aqui, exceto para os grupos 12, 13 e 14, em que teve uma distorção, e isso pode ter acontecido porque eles são subgrupos de grupos de ligação que tinham sido formados a priori. Então, aqui está representado o resultado obtido por Fishman e seus colaboradores em 2001. Aqui estão os 14 grupos de ligação que eles obtiveram. Dos 255 marcadores que eles utilizaram inicialmente, um foi definido como não ligado a nenhum desses 14 grupos de ligação. 41 foram classificados como marcadores incertos ou não confiáveis, que são aqueles que exibiram padrões de ligação de dois pontos não lineares, podendo resultar em erros de ordenamento e também aumentar muito, de maneira inadequada, o tamanho do mapa. Também foram obtidos 39 marcadores classificados como marcadores acessórios, que são aqueles que eles foram classificados em um determinado grupo de ligação, contudo eles também estavam ligados a outros clusters e por isso são difíceis de alocar em um determinado intervalo com uma certeza adequada. Então, naqueles 255 marcadores que eles utilizaram inicialmente, se a gente reduzir um marcador não ligado, 41 incertos e 39 marcadores acessórios, então esse mapa foi construído a partir de um total de 174 marcadores. Foram formados 14 grupos de ligação, como eu já falei, que é o número de cromossomos haploide dessa espécie de Mimulus, onde o grupo de ligação mais pequeno, menor, teve 64 centimórgãos e o maior grupo de ligação teve cerca de 173 centimórgãos. Somando o tamanho de cada um desses grupos de ligação, tem um comprimento total de 1.692 centimórgãos e o espaçamento médio entre marcadores, calculado através da divisão desse comprimento total pelo número de intervalos, foi de 11,25 centimórgãos, ou seja, em média, se espera se encontrar um marcador a cada 11,25 centimórgãos. Então, agora falando do mapa que a gente gerou aqui, esse gráfico gerado a partir do OneMap, note-se que houve uma saturação bem maior daquela obtida por Fishman e seus colaboradores em 2001. Aqui também esse mesmo mapa, só representado através do Map Chart, onde a gente tem os 14 marcadores, esse número maior aqui acima da representação do grupo de ligação é o número de marcadores em cada um dos grupos de ligação. E nesse novo mapa, o que a gente obteve? Do total de 418 marcadores que a gente tinha inicialmente, 10 foram classificados como não ligados a nenhum desses grupos de ligação.
18 marcadores foram removidos devido a comportamento inadequado, como as meninas comentaram anteriormente, gerando um total então de 390 marcadores que estão aqui representados nesses 14 grupos de ligação. O tamanho total desse mapa, somando todos os comprimentos de cada um dos grupos de ligação, foi de 2.955 centimorgans, onde o menor grupo foi o grupo de ligação 12, com 123 centimorgan, e o maior grupo de ligação foi o grupo de ligação 4, com 299 centimorgan. Também a gente calculou o espaçamento médio entre os marcadores, que foi de 7,86 centimorgans, que é menor do que aqueles 11,25 obtidos pelo grupo anterior, e demonstrando assim que o mapa ficou mais adensado do que aquele mapa que havia sido construído anteriormente. Então, pessoal, quem tiver mais interesse em mais informações, nós estamos disponibilizando as referências e também o HTML, em que estão todos os comandos que foram usados para a construção do mapa, aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá bom, né? Você acha que eu falei certo? Acho que sim.